A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. O podcast de hoje é sobre inteligência artificial e banca. Banca é uma instituição tão importante que foi autonomizada neste planeamento deste conjunto de podcasts relacionados com a inteligência artificial. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. E eu gostava que as minhas convidadas se apresentassem. Eu sou Isabel Guerreiro. Isabel Guerreiro. Do Santander, Santander Portugal, e tenho hoje a responsabilidade da transformação e da rede da área comercial de retalho do Banco Santander. Isto envolve a inteligência artificial? Envolve. Uma das áreas cruciais que tenho sob minha gestão é aquilo que nós chamamos de Data and Analytics, onde todos os temas da inteligência artificial são endereçados. Isabel Guerreiro está auto-apresentada. Agora vamos ouvir a auto-apresentação de Madalena Talon. O meu nome é Madalena Talon, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Curiosamente, na Caixa, enquanto administradora executiva, na Caixa Geral de Depósitos, sim. Enquanto administradora executiva, sou também responsável pela área de transformação e pela área de inteligência artificial, por todos os processos digitais, tecnologia e operações. Mas é curioso que em ambas as instituições o tema da inteligência artificial está junto com o mote da transformação. E acham a inteligência artificial uma expressão adequada para designar o fenómeno? Para mim, o conceito de inteligência artificial é a capacidade de aplicar conceitos similares àquilo que nós chamamos de inteligência nos humanos através de máquinas. E eu, daquilo que é a minha experiência, acho que de facto podemos utilizar a expressão inteligência. Inteligência no sentido em que é capaz de apresentar raciocínios, inteligência no sentido em que é capaz de fazer inferência, inteligência no sentido em que é capaz de aprender e, portanto, nesse sentido, considero que alguns dos conceitos que nós aplicamos à inteligência humana são também possíveis de replicar nas máquinas. E o que pensa sobre isso? A inteligência artificial, na minha opinião, merece o termo inteligência porque, de facto, mimetiza que faculdades que nós tipicamente associamos ao ser humano, seja faculdades de análise de contexto e de informação para uma tomada de decisão, seja faculdades já mais associadas a capacidades como a visão e a audição para depois processar essa informação, seja também estes novos modelos que já são generativos e, portanto, geram conteúdo e têm a capacidade de explicar, de adequar as suas respostas em função de quem faz a pergunta. São de facto comportamentos que associamos à inteligência. Os humanos, nós todos, a sociedade civil, o ensino, os Estados, as organizações internacionais, as nossas férias, os nossos descansos, o nosso trabalho vão evoluir e funcionar de outro modo devido à inteligência artificial. É uma grande revolução. Eu acho que sim. É um pequeno passo mais. Acho que, na minha opinião, vai ser uma grande revolução. A inteligência artificial já é usada na sociedade e em particular depois também na banca já há vários anos, e também tem sido prova disso as várias intervenções que foram ocorrendo aqui neste podcast. No último ano o que aconteceu foi este advento da inteligência artificial generativa
com a disponibilização de modelos comerciais que permitem a sua adoção de forma bastante mais alargada e que nos permitiram rapidamente perceber outras formas de utilização do computador. Mas, por exemplo, para corrigir iniquidades, para corrigir desigualdades? Na minha opinião, sim. Portanto, vou dar aqui alguns exemplos breves e se calhar até começo com um exemplo mais pessoal. Ótimo. Enquanto mãe. Eu gosto das coisas personalizadas. Sim. E as pessoas que estão a ouvir também gostam, com certeza, conhecer melhor quem está a falar. Um dos meus filhos tem uma dificuldade de aprendizagem, dislexia. Que idade tens? 15. 15 anos, sim. E ao longo do tempo, portanto, fomos procurando arranjar conteúdos como a escola virtual, outro tipo de conteúdos que existem que facilitam um aluno que se canse a ler, porque o nosso ensino está muito vocacionado para a leitura e para a escrita. Sim. Mas a aprendizagem é um exercício de curiosidade intelectual. Mas até agora os mecanismos... Uma obrigação imposta por pais, também. Por pessoas, por tudo isso, não é? Isso também é, a certa altura. Todos nós passamos por isso. Mas os mecanismos que existiam ou que existem ainda são relativamente limitados para este tipo de alunos. Com ferramentas como a inteligência artificial, nós podemos, por exemplo, ter tradução de informação que existe atualmente, vídeos que existem atualmente em inglês, customizar a informação que hoje em dia é mais rígida, à medida das necessidades do aluno, até à medida dos seus interesses pessoais. Portanto, aqui é um exemplo pequenino de algo que tem a ver com a inclusão, de ajudar a ultrapassar uma dificuldade em particular e que esta tecnologia de inteligência artificial permite. Se olharmos também para o tema da inclusão digital, que continua a ser uma questão na adoção e até no trabalho, que uma vez que a maior parte dos empregos hoje em dia exigem o domínio do computador, estas tecnologias também permitem interagir com o computador de forma bastante mais natural. Deixamos de saber que é a aplicação A ou B que temos que usar, podemos interagir com o computador em diálogo e explicar o que queremos fazer e usar isso como facilitador. Acha que o robô é capaz de transmitir sentimentos, dada a altura? Os robôs podem transmitir sentimentos, mas não os sentem. São ensinados a transmitir sentimentos. Se calhar, indo também um pouco de encontro o que a Madalena dizia, eu penso que, primeiro, eu acho que a inteligência artificial já faz parte do nosso dia-a-dia. Obviamente, com o advento do OpenAI, do ChatGPT e do OpenAI, de facto, tornou-se um hype grande. Mas a inteligência artificial... quem usa o Netflix, quem usa a Amazon, quem faz pesquisas no Google, hoje em dia já está totalmente exposto à inteligência artificial. Nós, no nosso dia-a-dia, acredito que a Madalena terá as experiências iguais, também na banca já aplicamos inúmeros conceitos que são de inteligência artificial. O lançamento do ChatGPT e, de facto, o facto de ser capaz de criar algo que parece ser a partir do nada, ou seja, como a pergunta gera conteúdos, isso de facto tornou a inteligência artificial a ideia do quão transformador vai ser na nossa sociedade. E acredito sinceramente que essa transformação, eu sou uma otimista e, portanto, acredito que essa transformação será muito mais no sentido de reduzir as desigualdades do que no sentido de que às vezes há pessoas que têm ou de as criar. Portanto, vê a inteligência artificial num sentido positivo. Vejo com e não é preciso tomar cuidado? Não, eu acho que é preciso tomar cuidado. Acho que é necessário haver algum governance. E é preciso, sobretudo, tomar cuidado para assegurar que não existe um domínio absoluto de umas entidades versus outras. Porque nem sempre acreditar nos factos significa acreditar na verdade.
É diferente. É diferente, Não é? reconhecidamente. E aí o robô se calhar não é capaz de nos dizer Em relação ao que, a diferença. o que a Madalena referiu, eu concordo. Acho que de facto um robô não tem sentimentos, mas um robô consegue ajudar a expressar esses sentimentos. Se for treinado, por exemplo, para ter um discurso mais empático, cria, em última análise, pode criar uma relação homem-máquina com emoções. Sim, é verdade. Mas e a seguir? Para onde é que vamos? Vamos para um robô que é nosso amigo, sem o qual não conseguimos já viver, que nos faz mais companhia que muitos humanos. Eu sou otimista nestas matérias também, como a Isabela, e portanto acho que hoje vai receber uma visão positiva da inteligência artificial. Mas, dando um exemplo, para chegar até aqui, eu que sou muitíssimo desorientada, sem o Waze não teria conseguido estar aqui a horas, e portanto nós sem o nosso telemóvel às vezes já nos parece que falta qualquer coisa. São ferramentas que nos habituamos a usar e que cada vez mais vamos usar também no contexto empresarial e naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Dando outro exemplo, eu enviei um resumo da minha biografia à Joana, que foi feita através de inteligência artificial e da minha página do LinkedIn. Portanto, estava ali a informação e preparou um texto, um resumo para que foi enviado. Há já muitas tarefas que conseguimos fazer no dia-a-dia de forma mais ágil. Um exemplo também bastante comum na banca e que é muito facilitador é o exemplo das assistentes virtuais. Portanto, que permitem que os clientes em linguagem natural resolvam alguns problemas mais simples sem terem que usar necessariamente aquele interface do computador ou do telemóvel. Não é? Vamos então agora falar um pouco mais da ligação entre a inteligência artificial e a banca. As duas navegam no mesmo oceano, que é a banca, mas em barcos diferentes e com diferentes rumos, não é? Portanto, a vossa experiência pode não ser comparável, mas eu acho que é, e pode completar-se, é isso que eu espero que aconteça aqui. A inteligência artificial tornará os grandes bancos mundiais ou nacionais ainda maiores. Isabel? Eu penso que a inteligência artificial tem um conjunto de benefícios de aumentos de produtividade que impactam em todas as organizações, à qual naturalmente os bancos também não serão alheios. Portanto, se pensarmos que a inteligência artificial de facto vai transformar a nossa sociedade, irá transformar, está já a transformar, não irá, já está a transformar as indústrias, os serviços financeiros não serão alheios a isso. Mas já se sente. Nós já aplicamos diariamente. Eu quero quase assumir que a Madalena tem a mesma experiência. Nós já aplicamos diariamente N práticas que são de inteligência artificial. Imagine, reconhecimento de documentos. No passado, teria que haver dezenas de pessoas a ler em papel e registar os conteúdos desses documentos nos nossos sistemas. Grande parte dessas tarefas hoje já estão eliminadas, porque há que chama-se OCR e há o reconhecimento automático. Funciona, não se enganam. Há sempre uma curadoria humana que me parece que, pelo menos no médio prazo, vai continuar a ser necessário para isto e para outras tarefas. Mas sim, funcionam e têm inúmeros impactos positivos, porque libertam as pessoas para fazer outro tipo de atividades. Se eu estou num balcão, numa agência bancária, se eu puder não estar a fazer isso e puder dedicar a minha atividade a atender os clientes e a aconselhá-los, é muitíssimo. É para isso que nós servimos. Portanto, acredito que os benefícios são enormes. Vim recentemente de Madrid, onde estive com colegas de outros Santanderes, neste caso do Brasil,
brasileiro gigante, e uma dos temas que eles têm é todo o atendimento no contact center. Eles têm milhões de interações, e nem sempre conseguiam proporcionar a melhor experiência aos clientes, porque tinham que ficar à espera da chamada, à espera de serem atendidos. Alguns dos pilotos que lançaram permitiu-lhes não só ter ganhos de produtividade na ordem dos 20%, porque se eu, quando estiver a falar com o cliente, estiver a falar com ele, sabendo o contexto dele, é muitíssimo mais, não só rápido, como eficaz o diálogo com ele. Mas para além disso, eles numa experiência de 6 meses conseguiram resolver com a inteligência artificial 60 milhões de interações, sem precisar de passar para um humano. E isso tem um conjunto de benefícios significativos que eu penso que as organizações, tal como as pessoas, irão beneficiar Mas a minha pergunta é se os bancos grandes ficarão ainda maiores. Santander é um banco grande, mas não é dos muito grandes. Sim, o que é que lhe vai acontecer? Bancos como o Santander vão ser distanciados pelos bancos muito grandes, ou vão crescer mais rapidamente, e os bancos mais pequenos vão ficar cada vez mais especializados? Eu diria que apesar de poder haver uma preocupação de dimensão, que neste caso estaria que estar relacionada com a capacidade de investimento, o nível de investimento que aqui está em causa, tal como já existe o investimento em tecnologias de informação, o investimento em tudo o que tem a ver com os serviços digitais, está ao alcance dos bancos portugueses e dos bancos que operam em Portugal, e somos perfeitamente competitivos nestas matérias, e há até bons exemplos de vários bancos portugueses a ganharem prémios internacionais com soluções que lançam nestas áreas de forma mais lata de tecnologias de informação. Sim, e, mas portanto, há outros protagonistas em todo este circuito do que é a banca e do que são as finanças. As agências de notação, é assim que se chama, não é? Têm um papel fundamental. Também elas, com certeza, que vão evoluir, ou não, mas eu acho que sim. Mas a resposta é vossa, por causa da inteligência artificial. E vão ser capazes de fazer coisas mais depressa ou mais rápido, e além de mais rápido, mais eficaz, talvez, ou não? Sem dúvida, as agências de notação são um ótimo exemplo, tal como as áreas de rating dos bancos, de áreas que trabalham grandes volumes de informação. E, portanto, ao usar estas tecnologias, e muitas delas já são usadas, para trabalhar a informação, conseguem ter resultados de forma mais célere e também mais precisos. Uma área também muito interessante nesta área dos ratings e do tratamento de informação que se tem vindo a desenvolver é, por exemplo, a área de ESG, portanto, em que cada vez recolhemos informação mais abrangente. Portanto, vou explicar o ESG porque é um jargão e às vezes sim, é melhor. pode não ser de comum. Também agradeço. Pode não ser de comum adoção. No fundo, o ESG é Environmental, Governance e Social, e portanto são as práticas das empresas para além das práticas puras de negócio. No fundo, a pegada que nós deixamos na sociedade, que pode ser mais ou menos positiva. E os bancos já são avaliados também em função destes critérios, começam também a recolher informação dos seus clientes nestas matérias, e este é um exemplo muito interessante de inteligência artificial para o bem da sociedade, porque isto é uma forma de nós conseguirmos começar a tecer influência ao valorizarmos estes outros aspectos, que se calhar são aspectos menos tradicionais, como eram os aspectos financeiros, mas na avaliação que fazemos das entidades com quem trabalhamos, seja clientes, seja fornecedores, sejam as agências de rating, com as empresas que avaliam. Mas deixe-me voltar aos robôs. Isabel Guerreiro, o nosso crédito ou não crédito na banca será cada vez mais avaliado por robôs? Os modelos de risco já consomem um número vastíssimo de dados e, portanto, são
candidatos a utilizações de soluções de inteligência artificial. Aqui há um tema importante que passou recentemente, eu penso que foi no final de dezembro, que se chama Artificial Intelligence Act na União Europeia, em que, no fundo, todas as várias tipologias em que a inteligência artificial possa ser aplicada é classificada. E os temas de risco de crédito, à semelhança dos temas dos seguros de saúde, são dos mais que incorporam mais risco. E, portanto, são daqueles em que é absolutamente fundamental para as organizações e para nós, bancos, conseguir assegurar que não existe qualquer viés, qualquer enviesamento nas tomadas de decisão. E, portanto, tem que haver transparência total. Portanto, a resposta é: a inteligência artificial, sim, é aplicável, mas é também das áreas em que, até do ponto de vista de regulação, é mais escrutinada e, portanto, eu tenho muita confiança de que a tomada de decisão será, se calhar, ainda mais adequada. Do ponto de vista de regulação, é mais escrutinada. E do ponto... Pode-te explicar porquê, do ponto de vista de regulação? Porque é fundamental não incorporar enviesamentos nas tomadas de decisão. Mas já é escrutinada. Já é. E acha que é eficaz esse escrutínio como existe, ou que é preciso mais? Ou que eu creio que aqui a União Europeia, com as vantagens e desvantagens que possa ter, está bastante à frente, e eu creio que é muito importante que exista um governance associada a estes temas. E, portanto, acho que é escrutinado e acho que é adequadamente escrutinado. Não sei qual é a opinião da Madalena. Sim, e a banca tem tido, e com particular intensificação desde a crise financeira de 2008, todo um conjunto de regulação que impõe uma série de boas práticas de gestão, de controle dos riscos de forma bastante alargada, e de o robô conduta. sabe isto tudo? Tem moral própria? O robô tem a moral que nós lhe ensinamos a ter e, portanto, atua de acordo com os padrões para os quais é programado, que é uma questão que é importante termos em atenção. Os robôs são programados e treinados por seres humanos e, portanto, atuam de acordo, por um lado, com a programação que é feita e, por outro lado, de acordo com a base de informação que lhes damos para os treinar. É preciso muito cuidado na qualidade dessa base de informação e em garantir que essa base de informação não tenha enviesamentos que venham a gerar depois algum tipo de injustiça. E quando se trata, Isabel, de atividade bancária que tem a ver com instituições não lucrativas, mas que também têm de contactar e de viver e de conviver com a banca, o robô consegue perceber que aquela instituição que está a ser analisada e a ser apoiada eventualmente pelo banco, sempre normalmente também com condições, não sejamos demasiado ingênuos, o robô consegue distinguir. É muito o que a Madalena estava a dizer. Estes robôs são, ou estas máquinas são treinadas com base em modelos que nós definimos, que nós humanos definimos. Sim, mas como é que o robô percebe que é a Caritas ou a Cruz Vermelha, para dar dois exemplos? Faz parte da política, faz parte da documentação ou da política de riscos que nós alimentamos ou que treinamos o robô, e uma delas faz parte, por exemplo, da decisão de que as NGOs nós asseguramos condições diferenciadas. E avaliamos critérios também de forma diferenciados. Até, por exemplo, imagine, o crédito à educação tem também condições de preço e de muitas outras diferentes. E isso o robô pode decidir, mas com base na informação com que é treinada. Mas em tudo isto, nós, como clientes, tememos um pouco que a dada altura já não tínhamos nenhum humano com quem conversar, tínhamos de falar com uma máquina e de ser submetidos ao que a máquina decide sem apelo nem agravo. Não temem isso? Eu penso que esse risco não existe. Portanto, nós temos muitos clientes que preferem o contacto
100% humano. Sim. Temos também muitos clientes, e já são a maioria, que preferem ter uma parte relevante da sua relação com o banco através de uma aplicação móvel ou do site do banco. E depois temos clientes que estão no extremo oposto, que se preferem dialogar com o banco exclusivamente a partir de mecanismos automáticos. E, portanto, o que nós bancos temos que garantir é que temos um modelo de serviço que se adequa a estas várias necessidades. Aquilo que temos visto com muito potencial na banca é precisamente a orquestração dos canais, porque o cliente... Orquestração dos canais. Ou seja, o cliente pode, se for para ler informação sobre um determinado produto, pode preferir fazê-lo no seu computador online. Depois, para esclarecer dúvidas, pode preferir dirigir-se a uma agência, a um balcão e conversar com alguém do banco, especialista que o saiba aconselhar sobre essa matéria. Após algum tempo de reflexão, pode, por exemplo, terminar a operação que iniciou em diálogo com a pessoa no balcão na sua aplicação digital. Ou seja, nós facilitamos a interação. E acaba por confiar mais na aplicação digital, ou seja, da inteligência artificial, não é? do que nos humanos. Neste caso em particular, não é inteligência artificial, é apenas, por exemplo, se já me foram apresentadas duas alternativas, por exemplo, de investimento que me interessem, pode o colaborador da agência disponibilizar-me aquela que eu escolhi para eu validar na minha aplicação digital que quero subscrever o produto, sem ter que me deslocar novamente, uma vez que esta última deslocação já não teria valor acrescentado para mim enquanto cliente. Portanto, é este tipo de dinâmica que vemos ter muito sucesso. Para isso, é muito importante garantir o tratamento de toda esta informação para que as pessoas tenham sempre acesso à visão do cliente. Eu até ainda estou totalmente de acordo com a Madalena, e acho que a inteligência artificial até pode ajudar mais a que nós possamos prestar um melhor serviço, nós humanos, aos nossos clientes, nós banco. Desde logo, pelo aquilo que a Madalena estava a dizer, se nós entendermos, tivermos a capacidade de tratar muitos dados, nós entendemos melhor não só o perfil do cliente, como as suas necessidades. E as necessidades evoluem ou são diferentes consoante o tipo de interação que eles sentem. E, portanto, se por um lado conseguirmos ter níveis de eficiência maior, libertando os nossos colaboradores de atividades de pouco valor acrescentado, e libertando-os para apoiar os clientes, e se em simultâneo eu entender que o contexto do cliente e o momento em que ele está, e com isso conseguir dar-lhe aquilo que é a melhor ação ou a melhor interação para ele, no sentido em que ele, em determinado momento, muito provavelmente o ideal para ele, cliente, é estar no site público, mas precisa de um aconselhamento, precisa de falar por telefone ou precisa de se dirigir a uma agência bancária, e depois tomar uma decisão, contratou, poder terminar na sua app. E essa orquestração... Estamos a aproximar-nos da conclusão, mas eu gostava de vos ouvir agora, mudando de patamar. Tudo isto temos estado aqui a tentar analisar, e eu estou a aprender, porque realmente não sou um perito em direito financeiro. Há o papel dos bancos centrais, há o papel dos bancos internacionais, Banco Europeu, etc. O que é que a inteligência artificial pode ou não mudar o papel deste tipo de instituições financeiras? Quem quer falar primeiro? Eu posso começar. Portanto, eu diria que altera a forma de atuar de dois pontos de vista. Portanto, o primeiro ponto de vista é o Banco Central Europeu, enquanto entidade, a utilizar inteligência artificial para otimizar e acelerar os seus próprios processos. Como dávamos há pouco o exemplo das agências de rating, também os reguladores
exercem a sua ação muito com base em grandes volumes de informação que são disponibilizados pelos bancos e que são cada vez mais amplos e mais abrangentes. E, portanto, dessa forma, o regulador tem uma maneira, tem ferramentas novas agora com estas tecnologias, muitas delas também já são usadas a nível regulatório, mas para exercer o seu papel de forma mais eficaz. Há depois outro ângulo que eu considero muito interessante na banca, que é a preocupação do regulador em garantir a sustentabilidade das instituições financeiras a médio e longo prazo. Isso significa que nos dias que correm o regulador também avalia o modelo de negócio dos bancos, garantindo nomeadamente se estão a ter o nível de investimento necessário em todas estas tecnologias para que possam ser bancos competitivos daqui a 5, 10 anos e a longo prazo. E, portanto, o regulador também nesse nível avalia as estratégias de cada banco, os níveis de investimento, a forma como montaram estes processos, o governo que têm sobre eles, como forma de assegurar a sustentabilidade do sistema bancário no futuro. Isabel Guerreiro, tem algo a acrescentar? Sim, Está de acordo? Estou de acordo, inteiramente de acordo. Acho que eles aplicam o BCE à semelhança de qualquer outro banco, neste caso este Banco Central, vai utilizar para uso interno a inteligência artificial, muito provavelmente já o faz, e depois de facto está a incorporar nas análises que faz aos bancos se o modelo de governo é o correto, se o modelo organizativo é o correto, se está adequadamente capacitado para os anos vindouros, e naturalmente este é um tema que está na ordem do dia e que portanto é também algo que é avaliado, incluindo os próprios os modelos de risco que falámos há bocadinho. Ultimíssima pergunta que resulta da minha ignorância. Fala-se muito nas publicações que eu tenho lido, até para me preparar para esta tão interessante conversa convosco, em tokenization. Tokenization, para já, se pudessem explicar em linguagem acessível o que é, e depois tem alguma coisa a ver com tudo isto, tem alguma coisa a ver com a inteligência artificial. Quem quer falar primeiro? Eu posso começar. Portanto, a tokenization... Portanto, é a Madalena que está a falar. Sim. A Madalena está lá. Passa por garantir que... a ver como é que eu explico isto, que pois não é fácil. ativos... Não é fácil. Que ativos digitais têm um identificador único. Portanto, um exemplo que publicitou muito o tema da tokenization foram as moedas virtuais, não é? Nomeadamente o Bitcoin, que é a mais conhecida. Daí eu cheguei, a partir daí em que cada moeda tem um identificador único. Isso permite depois abrir aqui uma série de outras frentes em que se pode trabalhar e que mais tarde podem vir a ser combinadas com a inteligência artificial. Hoje em dia eu diria que todos estes temas da tokenization tiveram um grande momentum do ponto de vista de comunicação, com o surgimento em particular do Bitcoin e de algumas instituições que foram lançadas em cima desses conceitos das moedas virtuais e de outro tipo de ativos virtuais de coleção, por exemplo, selos digitais. Há vários outros tipos de exemplos que podem ser usados e foram momentaneamente esquecidos com o surgimento da inteligência artificial, em particular do ChatGPT, quando foi lançado no final já do ano 2022. E portanto, não sei se vai ser uma tecnologia que vai voltar a ganhar uma nova dinâmica. Acredito que sim. Neste momento não é uma tecnologia que vejamos, pelo menos eu, como de aplicação tão imediata
e tão abrangente como estas utilizações que tivemos agora aqui a conversar. Isabel Guerreiro, Madalena Talone, muito obrigado pela vossa colaboração, por aquilo que me ensinaram, aprendi bastante, fiquei com vontade de aprender mais. Agradeço muito a vossa colaboração. Foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.